Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais um dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020, e a professora Iná hoje vai fazer com vocês uma aula de língua portuguesa. O tema de hoje é receitas. A nossa última sexta, nós trabalhamos listas de comidas preferidas e nós fizemos uma produção de texto coletivo com os nossos colegas. Hoje nós vamos trabalhar o que é exatamente o gênero textual receita. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na explicação para a gente poder fazer as duas atividades propostas, tá bom? Então, o que é uma receita? O gênero textual receita. A receita ela tem algumas características, tá? Pode ser receita de remédio, professora? Nesse caso aqui não, porque nós estamos falando da características de receitas culinárias. É aquela que a gente faz na cozinha, que a mamãe faz, com o papai, a vovó, né? Eu não sei se vocês já viram, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas quando a professora Inara era pequena, minha mãe tinha um livro de receitas. Hoje é difícil a gente ter um livro de receitas, porque todas as receitas a gente pega na internet, pega o celular, coloca lá como fazer tal coisa. Mas a minha mãe tinha um caderninho e ela colocava todas as receitas. Então ela queria preparar bolo de fubá. Ela ia lá no bolo de fubá, pegava a receita e fazia. Então é um gênero textual a receita culinária que ela tem características como descrição de ingredientes. O que é um ingrediente? Farinha, ovo, açúcar, sal. Isso são ingredientes. E tem também o modo de preparo, que é como fazer. Então, o modo de preparo é como a gente vai fazer aquela receita. Mas, professor, é muito fácil, é só a gente jogar tudo na panela e mexer. Não, não é assim. Tudo que a gente vai fazer precisa de receitas. A receita de arroz. Vocês sabem como faz um arroz? A gente precisa pegar o arroz. Tem pessoas que lavam o arroz antes, tem pessoas que não lavam, né? Então a gente corta o alho, a cebola, refoga na panela com 2 ou 3 colherzinhas de óleo. Depois a gente coloca a quantidade de arroz lá na panela que é bom para nossa família, 1 xícara, 2 xícaras ou um medidor. Aqui em casa, na minha casa, tem um medidor. Então eu coloco todos os dias 2 medidores de arroz, refogo lá na panela, coloco um copo grande de água e dá arroz para o almoço e janta. É uma receita. Eu segui passos. Eu primeiro peguei o arroz, depois eu refoguei o alho e a cebola na panela com óleo e depois eu coloquei o arroz, mexi e terminei de fazer colocando água, esperando ele cozinhar. Então são passos. O modo de fazer também são passos. Tudo bem? Aqui eu coloquei para vocês, olha, um gênero textual. Bolo de pipoca. Vocês já ouviram falar do bolo de pipoca? Eu não. Então vamos ver? Como eu não ouvi, eu vou ler com vocês, ó. Bolo de pipoca. Ingredientes para pipoca: 2 xícaras de café de milho para pipoca. Então, xícaras de café é aquela pequenininha. Ó, essa xícara aqui que a professora tomou café é de chá, porque eu gosto de bastante café, mas geralmente é menorzinha de café. Aí 1 colher de sopa de óleo. Isso é para fazer a pipoca. Olha os ingredientes para o caramelo: 1 xícara de açúcar e 1 xícara de gotas de chocolate. Agora eu vou aumentar aqui para a gente ver, ó. Como fazer? Unte uma forma com buraco de bolo e reserve. Então, primeira coisa, nós vamos pegar uma forma. Segunda coisa, numa panela grande com tampa, coloque o óleo e o milho em fogo alto e mexa
Até aí eu entendi. Então, nós vamos pegar uma panela, colocar o milho de pipoca com óleo, mexer e tampar. 3. Fique mexendo até estourar o primeiro milho. Abaixe o fogo, tampe e aguarde acabar de estourar. Aí tudo bem, você entendeu? Nós entendemos o que fazer, não é? O modo de fazer, nós temos que, para entender, nós precisamos ler tudo. Professora não vai ler tudo, não vai ficar muito grande, tá? Mas a característica do texto é ingredientes, modo de fazer. É a características. Vamos para outro exemplo. Bolo de ovos. Olha lá. Aqui eu tenho os ingredientes: 3 ovos, farinha, açúcar, leite. E aqui eu tenho modo de fazer. Aqui está escrito como fazer. Olha esse. Bolo de fubá. Tá dizendo tem os ingredientes e tá dizendo como fazer. Então, as características de um texto, de uma receita, desse gênero textual chamado receita, sempre vai ter ingredientes e o modo de fazer. Lá na página 181 do Ler e Escrever, nós vamos fazer uma lista de receitas. Aqui está escrito para a gente fazer coletivo, mas nós não vamos fazer coletivo porque a gente não está em sala de aula. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão perguntar para a mamãe, para o papai, para a vovó, algumas receitas, ou se vocês souberem também, vocês vão fazer uma lista. Como que eu faço a lista? É uma em cada linha. Então, por exemplo, eu posso colocar aí receita de pão. Posso. Receita de bolo de chocolate. Posso. Eu posso colocar, por exemplo, melancia. Não, porque a melancia já é um alimento feito. Ela não precisa de uma lista, de um modo de fazer, de ingredientes para poder fazer a melancia. Vocês compreenderam? Então, lista de receitas que vocês conhecem, que a mamãe conhece, que o papai conhece. Façam aqui. E a segunda atividade, última também, pesquise no Google, no seu celular ou no celular da mamãe, a receita do brigadeiro. Como a gente faz aquele brigadeiro que a gente come em festa de aniversário ou em casa? Anote no caderno os ingredientes e o modo de fazer. Tire foto da escrita e manda para a professora. Se você quiser fazer o brigadeiro, como estava no vídeo, peça para o papai e para a mamãe te ajudar. Mas a professora quer que vocês escrevam a receita de como faz um brigadeiro. Então, tem que ter um título, que é o brigadeiro, e os ingredientes. Eu vou usar quantas latas de leite condensado? Quantas colheres de chocolate? Vai mais alguma coisa? Então, pesquisem no Google, escrevam no caderno, anote no caderno junto com o cabeçalho, tira a foto e manda para a professora. Um beijo. Se você tiver alguma dúvida, você pode ligar para a professora, que a professora está aqui para atender vocês.